Fala galera ligada no canal Fute Louco, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Como todo boleiro, somos cercados de lembranças e de eventos marcantes, que em nossas memórias ficam eternamente gravados. É comum para nós termos uma percepção de tempo de acordo com o calendário do futebol. Por exemplo, Copinha abre o calendário em janeiro e se encerra no aniversário da cidade de São Paulo. Olimpíadas e continentais sempre em anos bissextos. Copa do Mundo em anos pares e se tornou o mais comum. Provavelmente você sempre tem uma memória sempre marcada pela Copa do Mundo. E no vídeo de hoje voltaremos no tempo para a Copa do Mundo de 2014, 10 anos depois. 12 de junho de 2014, Ariana Grande, São Paulo. Brasil e Croácia abriam a Copa do Mundo, onde venceríamos por 3-1. Cada momento histórico que a melhor Copa que eu já presenciei me marcou. Holanda e Espanha com o golaço de Van Persie, a Costa Rica passando um rolo compressor em geral. Falei que a Espanha caiu na fase de grupos? CR7 e Portugal levando um vareio, Suárez e sua mordida, o Ochoa que apareceu em mais uma Copa do Mundo, como sempre, só a fase de grupos queria matar eu do coração. O Brasil, grande favorito pelo fator casa, não jogava muito bem na Copa. Mesmo sendo o atual campeão da Copa das Confederações, a torcida acreditava muito no título, mas nas oitavas ficaria evidente que estávamos todos equivocados. No Mineirão, o Brasil enfrentava o Chile e quase dançamos, mas nos pênaltis acabamos se classificando. Mas como disse, uma desconfiança baixou naquele time, mas o Brasil iria para as quartas. Passando por cima dos outros jogos, com o James Rodrigues com o gol Puskás, a Colômbia eliminaria o Uruguai. A Holanda eliminaria o México em uma virada histórica e mais uma pipocada do México em oitavas. Costa Rica zebraça com Navas. França eliminando a Nigéria. A Argélia dando um sufoco na Alemanha. Mas os deuses do futebol foram cruéis e o jogo acabou 2-1 para os europeus. A Argentina se sentia em casa e eliminava a Suíça. Bélgica eliminando os Estados Unidos. Nas quartas, o Neuer, com uma grande atuação, garantia a classificação alemã para as semis. A Argentina eliminaria a Bélgica. E aí tivemos um dos grandes jogos da Copa, Holanda e Costa Rica. Com uma atuação absurda de Navas, o jogo ia para os pênaltis. E naquele momento o mundo olhava com atenção para uma possível ida à semi da Costa Rica. Antes disso, uma substituição na Holanda, nada a ver, quem troca o goleiro apenas para pênaltis, né? Bem, Kru pegou 2 pênaltis e classificava a Holanda para a semifinal. E bem, agora só vem desgraça. Vamos falar do meu Brasil. No Castelão, Brasil e Colômbia. Thiago Silva com um cartão amarelo ficaria suspenso de uma possível semifinal. Com um golaço de Davi Luiz, que deixou cada rua do Brasil maluca de felicidade, o Brasil abriria 2-0. Mas Neymar sofreria uma fratura e a partir dali o Brasil perderia seu melhor jogador e também a parceria com os deuses do futebol, que largariam a seleção a partir dali. Em São Paulo, a Argentina e a Holanda ficariam nos pênaltis, e com 2 defesas de Romero, a Argentina avançaria para a final em solo brasileiro. Já em Belo Horizonte, no dia 8 de julho, uma desgraça aconteceria na minha vida. Neymar sendo substituído pelo Bernat e Thiago Silva pelo corno do Dante que conhecia os alemães. Enfim, o Brasil começava jogando bem, mas a Alemanha abriu o placar. E até aí, tudo bem, o jogo estava de igual para igual e tinha tudo para o Brasil poder melhorar. Mas o que se viu foi um dos maiores apagões do futebol. Em um intervalo de 7 minutos, a Alemanha fazia 5-0. Cara, isso foi um dos maiores baques que eu tomei na minha vida. E mesmo sendo garoto, eu não tinha reação sobre o que eu via de trauma na tela da Globo. E o gol do Brasil, que não saía, só saiu no último lance com o gol do Oscar, mas já estava 7-1. 7-1, um placar que vai assombrar a minha vida eternamente. O maior vexame da história da seleção brasileira. Para ter noção, a maior vergonha do futebol brasileiro até aqueles dias era o Maracanaço em 50. Enfim, a Alemanha pelo menos foi campeã dessa porra e não deixou a Argentina ser campeã dentro do Maracanã, porque aí já seria muita tiração com o brasileiro. Como não lembrar que o Brasil ainda conseguiu ficar em 4º lugar na Copa, porque tomou um pau da Holanda na disputa de 3º lugar.
Lamentável. Essa foi uma Copa com uma energia surreal. Foi a Copa onde o álbum de figurinhas ainda era acessível e febre para todas as gerações. Lembro que na escola eu sempre trocava figurinhas com os meus amigos. As ruas pintadas e com bandeirinhas eram bem maiores. As músicas maravilhosas. Muitas das músicas marcaram a Copa do Mundo. You Were On foi o tema da Copa. Shakira com Carlinhos Brau com lá 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 lá. Mas o funk marcou as rádios brasileiras com MC Guimê e o país do futebol. Nostálgico. Bem, mas nem só de alegrias foi feita a Copa do Mundo no Brasil. É impossível não lembrar o cenário político brasileiro à época. E bem, até porque não se faz Copa do Mundo com hospital, mas sim com estádios. Assim então, o Brasil teve 12 sedes escolhidas para a Copa do Mundo, mesmo número de sedes da Copa da Alemanha e 2 a menos que a última sede, a África do Sul, que tinha 9 sedes, mais 12 estádios. Joanesburgo foi a sede com 2 estádios para a Copa. Inúmeros gastos de infraestrutura para a Copa foram feitos ou prometidos. O valor é uma incógnita, visto que não temos 100% de transparência sobre os valores, mas em torno giram de 30 bilhões de reais. Mas em relação aos estádios, aproximadamente 8,300 bilhões de reais. Com isso, muitos protestos contra a realização da Copa eram feitos. Lembrando que além da Copa, o Brasil tinha sediado o PAN do Rio em 2007 e também iria sediar pela primeira vez na América do Sul os Jogos Olímpicos do Rio em 2016. Mas bem, com a Copa a FIFA acabou arrecadando 18 bilhões de reais, aquela que até aquele presente momento era o recorde entre todas as Copas do Mundo. Enfim, e neste pedaço de vídeo tentarei consertar as sedes da Copa, indo para o pedido máximo da FIFA, que são 10 sedes. Começando pelo Sul, Porto Alegre teve o Gigante da Beira-Rio como sede, com um custo estimado em aproximadamente 330 milhões. Acho justo, visto que na Copa de 1950, o Estádio dos Eucaliptos, que era do Inter, tinha sido sede. Mas pontuando que Porto Alegre teve a construção da Arena do Grêmio, que custou 470 milhões e foi inaugurada em 2012, então poderia ter sido outra alternativa. Curitiba teve a Arena da Baixada, escolhida como sede, tendo um custo de 391,5 milhões. A Casa do Atlético só teve como erro ter perdido toda a identidade da antiga arena, mas também foi entregue para a Copa ainda sem estar concluída. Cuiabá e a Arena Pantanal, outro estádio que foi para a Copa sem estar concluído, e um dos elefantes brancos da Copa, amenizado é claro pela ascensão do Cuiabá, mas que não pode ser apagado. Com um custo de 583 milhões, eu completamente descartaria da Copa. E não me leve a mal, caro amigo mato-grossense. A realidade é que todos nós concordamos que Goiânia deveria ter sido sede. Hoje, o Serra Dourada, um dos templos do futebol brasileiro, encontra-se em dias muito tristes. E além do alto custo da Arena Pantanal, os primeiros projetos eram muito melhores, visto que não deixariam esse grande tamanho para o estádio, o que diminuiria custos. Belo Horizonte, sede em 1950 com independência, mais do que justo ser sede. O Mineirão, outro templo do futebol brasileiro, foi reformado para a Copa, com um custo de 695 milhões, e eu não posso deixar de dizer que ficou pior que o antigo Mineirão, uma perca para o nosso futebol. Aliás, crime ambiental. Salvador com a Fonte Nova foi outro estádio reformado, mantendo muito o antigo formato e tendo um custo de 684 milhões, e esse também foi um acerto. O Castelão em Fortaleza também foi outro reformado para a Copa.
o primeiro a ser concluído, e com um custo de 520 milhões. Recebe altos públicos e com a ascensão de Ceará e Fortaleza conseguiu se manter na elite nacional. Mas o Nordeste tem dois asteriscos muito comentados até hoje. O primeiro deles é a Arena das Dunas, que esse aqui eu não tenho nem defesa, eu risco. Com um custo de 420 milhões, foi o menor estádio da Copa, mas sediou apenas 4 jogos da fase de grupos. Mesmo sendo o mais bonito da Copa, não tem defesa, Natal não deveria ter sido sede. E pontuando que o ABC tem seu estádio próprio e o América estava construindo seu próprio estádio. A longo prazo, ainda mais um grande erro. Arena Pernambuco, sede de Recife, mas espera aí, não foi em Recife. Só aí, meu amigo, a gente já vê que tá tudo errado. Com custo de 532 milhões, fica em São Lourenço da Mata, região metropolitana de Recife. Foi uma das arenas financiadas pela Odebrecht e foi construída uma estação de metrô, fica a mais ou menos 1 quilômetro da arena. Tipo assim, ela fica realmente no meio do nada. Fora que Pernambuco ofereciam 3 grandes clubes no cenário nacional: Náutico com os Aflitos, Sport com a Ilha do Retiro, sede em 1950, aliás, e o Santa Cruz com a Arruda, que até hoje é o 6º maior estádio do Brasil e o 2º maior estádio privado. Então já chegamos à conclusão que o Arruda era a escolha perfeita para corrigir a cagada da Arena Pernambuco. Ah, mas padrão FIFA, obras, vistoria, mimimi, não importa. Aqui é o certo pelo certo. Arena da Amazônia. Manaus foi a representante do Norte na Copa, com um custo de 660 milhões, virou um dos grandes elefantes brancos da Copa. Tem uma capacidade de 44 mil, e mesmo como clubes como São Raimundo não tem defesa, ainda mais quando tocamos em uma ferida da grande Copa, o Mangueirão. Belém, que contém a dupla Repá, facilmente poderia representar o Norte na Copa do Mundo. Mesmo tanto tempo fora da Série A, são 2 clubes que têm torcidas apaixonadas, então não tem erro, deveria ter sido sede. Agora sobram Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo. Para mim, 3 sedes que não tinham nem discussão, mas do jeito que foram feitas, tiveram e muita. Começando pelo Rio de Janeiro. Maracanã obviamente não poderia ter ficado de fora. Bem, mas ficou. Após 2010, o Maracanã nunca mais voltou, perdendo toda a sua identidade e até hoje deixa muita saudade ao torcedor carioca. Isso tudo a um custo de 1 bilhão. Além disso, o Maracanã atual, com elevado custos, leva Flamengo e Fluminense como seus atuais administradores. Mas é bom dizer que o Flamengo e o Fluminense têm projetos para seus próprios estádios. Então, o Maracanã pode sofrer um futuro muito ruim e ficar inutilizável. São Paulo foi outra sede polêmica, pois não faltavam estádios óbvios. O Morumbi, que é o maior estádio privado do Brasil, foi vetado pela FIFA. O Pacaembu, casa paulistana de todos nós, mal foi discutido e isso é muito triste. O Parque Antártica estava sendo reformado, lembrando que o Allianz Parque custaria 630 milhões e a casa do Palmeiras seria custeada pela W Torre, em empreendimento totalmente privado. E bem, de repente o Corinthians ganharia sua casa do zero, o que deixou muitos corintianos felizes e muitos paulistas com raiva. A Arena Corinthians seria sediada na Zona Leste, custaria 1 bilhão, superfaturada pela abertura da Copa, o que para muitos políticos não era um problema, mas o pós-Copa provou-se muito ao contrário. Além disso, o Corinthians ficou com a dívida de todo o financiamento da Arena, o que quebrou o financeiro do Alvinegro. Toda a arrecadação da Arena é para abater essa dívida. E se a gente comparar com o Allianz Parque, vai ver que o modelo de negócio foi muito ruim. Enfim,
Por uma questão óbvia, eu escolheria o Pacaembu como sede paulista, além de que o Corinthians ainda utilizaria o Paca, e o Paca não teria um futuro tão triste, pelo menos em nossas imaginações. E por fim, o Mané Garrincha, sede pela capital federal e sem dúvida a maior burrice da Copa do Mundo. Não é que seja elefante branco, ele é o elefante branco. Com um custo de 1,5 bilhão e uma capacidade de 72 mil, virando o segundo maior estádio do Brasil. É sério, isso aqui não tem justificativa. Brasília ser sede? Ok. Sede com uma arena gigante e com esse custo, aí não dá, irmão. Isso aqui é criminoso. Vamos pontuar que hoje o futebol candango, com seus dois principais clubes, Gama e Brasiliense, que contêm suas respectivas casas, estão na Série D. Então sim, o Mané Garrincha é um erro, então ele poderia ter sido melhor elaborado. A minha simples sugestão é demolir e fazer de novo. Quem sabe mais simples, certamente vai ser bem mais barato do que deixar isso tudo se acumular ao longo dos anos. Enfim, essas foram as 12 sedes. Para diminuir para 10, eu cometeria um crime, mas sacrificaria uma cidade nordestina. Na minha opinião, Salvador é indispensável como sede, então eu manteria. E aí ficaria entre Fortaleza e Recife. Eu particularmente balancei, mas manteria Recife pelo fator de clubes e também por ter sido sede em 1950. Mas pontuo aqui que eu não acho nenhum absurdo se fosse o inverso. Levando ao cenário atual, seria muito melhor o Castelão ter sido sede da Copa. Pelo menos essa ficaria a minha Copa do Mundo. E aí, como ficaria a sua? Leve aí para os comentários. 10 anos depois, vemos que algumas dessas arenas deram muitos problemas, e algumas foram construídas com a promessa de desenvolver o futebol local. E bem, uma década depois, muita coisa mudou no cenário do futebol brasileiro. Palmeiras e Flamengo são os maiores exemplos dessa passagem de tempo. No passado, dívidas e o financeiro e gestões péssimas deixavam o momento do clube horrorosos. O Palmeiras com uma dívida de 550 milhões e o Flamengo que beirava os 900 milhões de dívida. O curioso é que ambos os clubes eram os últimos campeões da Copa do Brasil, na época que não era milionária. O Palmeiras em 2012, como já sabem, ganhou a Copa do Brasil de forma invicta, mas acabou rebaixado no final do ano. O Flamengo era campeão em 2013 e brigou para não cair aquele campeonato brasileiro inteiro, mas se manteve. Depois da Copa, ambos times tinham suas iniciações de projetos. O Palmeiras em 2014 sofreu muito. Para muitos, o pior time da história do Verdão. O centenário do Verdão trazia nova fase e reforma do Parque Antártica, o Allianz Parque, que com a permanência sofrida na Série A, junto à administração do Paulo Nobre, iniciou a reconstrução do Palestra, patrocínio e outros muitos títulos. O Flamengo, com a gestão do Bandeira de Melo, marcada por cortar os custos e diminuir a dívida imensa do clube, de início foi bem criticada, mas o Mengão pôde aproveitar melhor as receitas milionárias da TV e estruturar o clube. De lá para cá, ambos dividiram o cenário nacional e continental. Ambos viraram tri da América. Destaque para o Palmeiras, que com Abel Ferreira fez o feito de ganhar a Libertadores 2 vezes em um ano, entrando para o seleto grupo de bicampeões consecutivos. Em 2014, assim terminava a Série A. E destaque para os clubes mineiros, o Cruzeiro chegava no bicampeonato. A realidade é que o futebol mineiro mandava a época no Brasil. O Atlético Mineiro, por exemplo, era o campeão da América em 2013. Bons times, bons clubes e que naquela época faziam boas gestões. É lógico que a longo prazo vimos que os dois clubes quebraram. E bem, são dois clubes que são SAFs e podem incomodar futuramente. O Cruzeiro se destacou por ficar 3 anos na Série B e se afundar com seu primeiro rebaixamento. O Atlético Mineiro acho que ficou meio assustado e queria acabar com todas as piadas do futebol. Com a ajuda dos Menin, o Atlético Mineiro acabou com a piada do bicampeonato. E é lógico, de repente virou até tricampeão brasileiro.
só por meros detalhes. O Grêmio acabou com a piada de que nunca era campeão, e aí decidiu passar para o Internacional, que teve como seu último título fora desse recorte a Recopa Sul-Americana de 2011. E tem um detalhe, de que em 2016 o Internacional caiu e na Série B perdeu o título para o América. O Internacional não tem Série B, amigos, é isso aí mesmo. A rivalidade no Sul é tão grande que o Super Grêmio caiu para tentar também e foi vice. E bem, com isso já adiantamos um tema para o vídeo, os rebaixados. Até 2014, esses eram os clubes do seleto clube dos incaíveis do futebol nacional. A Chape tinha acabado de subir e adentrar. Em 10 anos, isso mudou muito. Por enquanto, só sobraram São Paulo, Flamengo e por enquanto o Cuiabá, que acabou também entrando nos últimos anos. Aliás, em 2014 tivemos um Z4 de boas curiosidades atuais. O Lanterna Criciúma caiu e só voltou à Série A nesta temporada. Uma década depois, o louco é que caiu até no estadual. É sério, o Criciúma caiu no futebol catarinense, que também vai virar assunto no vídeo, mas já já. O Botafogo terminando em 18º e hoje tem o John Textor colocando fogão para pipocar na briga do título. A dupla Bavi que caiu em conjunto. Hoje o Bahia é fechado com o Grupo City na hierarquia, estando apenas atrás do próprio Manchester, e o Vitória que é fechado com a... Deixa pra lá. Bem, o curioso é que isso poderia acontecer também em 2013, mas o Fluminense tinha uma pinta de advogado muito boa. Mas o karma tá aí, pessoal. Até o presente momento desta gravação, o Fluminense é lanterna do Brasileirão 2024. Eu ainda tenho um pé atrás. Para um clube que já escapou de um rebaixamento com 99% de chance de cair e tem bons advogados, é melhor esperar um pouco. Eu pelo menos já estou torcendo para o John Textor calar a boca para evitar dos advogados do Fluminense tentarem alguma coisa. Me diz aí, amigo do futuro, se o Flusão vai pagar a Série B e a Portuguesa será vingada. Ah, ali tinha o Vasco. O Vascão até a Copa estava jogando a sua segunda Série B. De lá pra cá, caiu 2 vezes de novo. Não subiu uma, então passou 3 temporadas jogando a Série B. Tomara que esse ano o Vascão se recupere, pois assim deixa a vaga para outros clubes mais importantes que estão pedindo passagem. O Santos, que fazia parte dos incaíveis, caiu ano passado no Brasileirão em homenagem ao Rei Pelé. Engraçado é que em 2014 o Santos vivia recentemente da maior venda do futebol brasileiro à época, a do Neymar por Barcelona. Meu Deus, o que fizeram com o Santos? O Corinthians é mais um dos casos de destruição em gestão. Tudo bem que o Alvinegro nunca foi um exemplar de gestão, mas até hoje o Corinthians segue sendo o último brasileiro campeão mundial. Antes da Copa era uma das marcas mais valiosas do futebol, e nesses 10 anos ainda assim foi ganhando muitos títulos. Como já dito no vídeo, o legado da Arena Corinthians só atrapalhou e afundou o timão, que foi levando os problemas com a barriga e ainda continua. Atualmente o Corinthians é o clube com a maior dívida do futebol brasileiro, e na minha opinião uma dívida impagável, ainda mais pela falta de profissionais capacitados no Parque São Jorge. Hoje o Corinthians deve por volta de 2 bilhões, segundo o balanço do clube, 700 milhões de dívida da Arena com a Caixa. No momento deste vídeo, o Corinthians deve a muitos jogadores do elenco atual e a outros funcionários, que já entraram na justiça, além de outros anos pendentes, mas a gestão atual pensa em um contrato milionário com Balotelli. Eu tenho um pensamento que ao longo desses anos, e o segundo rebaixamento do Corinthians sempre foi se arrastando, por terem times piores. Este ano a situação se inverteu e para salvar o Corinthians esses times vão ter que batalhar muito e querer cair muito para ficar pior que o Timão. Se não for esse ano, serão nos próximos,
pois está muito evidente que o Corinthians respira apenas pela incompetência e bagunça do futebol brasileiro. Bem, como o assunto rebaixamento se estendeu, abre portas para os outros clubes que afundaram nesses 10 anos. E por incrível que pareça, foram muitos. O futebol catarinense é o maior destaque deste assunto. Em 2014, se formos juntar as duas principais divisões, tínhamos 5 clubes representando o estado. O Figueirense em 2014 terminou a Série A em 13º e hoje está na Série C. A Chape iniciava sua alta, chegando até o título da Sula em 2016, marcado pelo triste acidente com a delegação da Chape, a ida a Medellín. Hoje enfrenta uma crise financeira e está na Série B. O Criciúma passou mal bocados depois da queda para a Série B em 2014, em 2019 caiu para a Série C e em 2021 caiu no estadual, uma das maiores humilhações na história do Tigre. De repente, tudo mudou e em 2023 subiu e em 10 anos depois voltou à Série A, com direito ao Bolasie no Brasileirão. Maravilhosa a volta do Tigre à elite nacional. O Avaí é aquele caso de sobe e desce, que adora brincar de elevador na Série A. Aparentemente tá brigando de novo, e aí, vocês acham que sobe? O Joinville é o assunto mais louco de 2014. O Coelho estava levantando o caneco da Série B, subiu a Série A e foi lanterna. E aí o despenco do Jack foi louco. Hoje se encontra sem divisão. Tivemos a ascensão do Brusque com o careca da Van com direito a título da Série D, mas nada muito relevante. Bem, de exemplos como Joinville tivemos muito clubes. Enquanto o Jack foi campeão em 2014, pega essa sequência de clubes naquela Série B. O Boa Esporte terminou em 6º, o Santa Cruz terminou em 11º e subiria para a Série A anos depois, mas teria uma queda imediata. O Paraná, que chegou a subir anos depois, terminou em 11º. O Luverdense representava o futebol mato-grossense daquele ano, em 12º. O Oeste, ainda em Itápolis, era um clube decente e respeitado. O Icasa caía para a Série C em 18º e a Portuguesa terminava naquela lanterna amargurada da porra e desastrosa após a polêmica queda para a Série B. Todos esses clubes hoje estão afundados e se encontram sem divisão. Tivemos outros desaparecimentos mais notáveis no futebol paulista e fluminense. Duque de Caxias e o Macaé sumiram do mapa. Em São Paulo, tivemos o sumiço do gigante Grêmio Esportivo Osasco, que naquela Copa ainda estava disputando a Série A2, aonde já disputaria pela última vez. E foi aí que o projeto do título da Libertadores de 2025 começou a desandar, uma tremenda perca ao nosso futebol. Junto ao Gel, seu rival Grêmio Barueri também cairia e deixaria o futebol da cidade. Alguém tem que explicar a maldição que rola nesta zona oeste da região metropolitana de São Paulo. O São Caetano é outro clube que teve seu desaparecimento e está tão afundado que mesmo à venda, ninguém quer assumir a bucha que está o azulão. Quem se lembra do Guaratinguetá, que hoje é mais um licenciado do futebol paulista? É tanto clube que o vídeo teria que ser inteiramente dedicado a isso. Enfim, o futebol nesses 10 anos mudou muito. Para termos a ideia, em 2014 chegávamos ao 3º título inédito consecutivo da Libertadores. Naquela Libertadores bizarra, onde tínhamos as semis com São Lourenço e Bolívar, Nacional do Paraguai e Defensor do Uruguai. Até aquele ano, a Argentina somava 23 títulos da Copa. O Brasil vinha em seguida, com 18. De lá para cá, o Brasil dominou a La Copa, chegando a 23 títulos. Destaque com o Atlético Nacional, que chegava ao seu bicampeonato em 2016, marcado por aquele incrível jogo com o Rosário Central. Saudades das noites de Copa. O curioso é que o Uruguai ainda continua sendo o 3º maior país com títulos, com 8 conquistas, e está há 36 anos sem conquistar a Copa Libertadores de América. Fica aí o detalhe. O velho continente não foi diferente. O Real Madrid erguiu o caneco pela lá 10ª, em cima do seu rival Atlético de Madrid. E nesta parte, o destaque vai apenas para os merengues, que de 2014 para cá, o Real Madrid foi 7 vezes semifinalista e 5 vezes
finalista e campeão. Em 10 anos, o Real Madrid em metade levantou a orelhuda. Hoje, o Milan, que ainda é o atual segundo maior campeão, tem menos que o dobro de Champions que o Real Madrid. Absurdamente bizarro. Mais dominante do que isso, só o Auckland City, que ganhou apenas 10 das últimas 12 edições da Liga dos Campeões da UFC. Isso me faz lembrar do Mundial de Clubes. Da Copa para cá, os clubes sul-americanos enfrentam uma crise tanto no Mundial. Se pegarmos do Corinthians para cá, por incrível que pareça, o sul-americano que mais chegou próximo de ser campeão foi o Palmeiras contra o Chelsea. Este mesmo Palmeiras que também ficou um ano antes em quarto no Mundial de 2020. Certo que tem fatores óbvios a serem levados em conta, já que com a pandemia a Libertadores acabou uma semana antes do Mundial e ainda teve rodada do Brasileirão no meio. Tanto que o Palmeiras, quando teve tempo e preparação para o Mundial, jogou bem. Também tivemos o Flamengo de 2019 contra o Liverpool e o Grêmio em 2017, que promoveu uma partida horrível contra o Real Madrid. Mas bem, nenhum desses realmente bateu de frente ou levou muito perigo. A realidade é que os clubes que eliminaram os sul-americanos nas semis tiveram mais chances contra os europeus. Até hoje você deve se lembrar do Kashima e do Al Hilal, que fez um puta jogo contra o Real Madrid. Agora com o Intercontinental de Clubes final do ano e o Super Mundial da FIFA com 12 europeus, eu fico pensativo de como tudo isso será daqui para frente. Para encerrar, voltamos às seleções. O certo destaque, certamente, é para a superação da Argentina, que depois do vice em 2014, quebrou o jejum de 30 anos no Maracanã, com essa maldita seleção brasileira, e depois ainda custou a ser campeã do mundo no Catar. A Itália, fora de 2 Copas do Mundo e campeã da Euro, com a Inglaterra sendo vice em casa. Atualizando, que a Argentina virou a maior campeã da Copa América, com 16 conquistas. A Espanha também virando a maior campeã da Eurocopa, com 4 conquistas, deixando novamente a Inglaterra com seu segundo vice consecutivo e vivendo o seu eterno jejum, continuando apenas com o título da Copa roubada de 1966. Que isso, hein, é Harry Kane? A França que encapetou com essa geração e papou em 2018. E tem a Alemanha, que foi eliminada na fase de grupos da Copa nas duas e só não caiu na Nations League por um tapetão da UEFA. Todo ódio à Alemanha. E tem o Brasil. Bem, o Brasil finalmente quebraria o jejum olímpico no Rio e paparia também em Tóquio. Ganhou o Enia da Copa América em casa, iludiu seu povo de novo nas Copas, deixando todo mundo puto, depressivo, inclusive este que vos fala. É sério, eu não aguento mais a seleção brasileira. Por favor, opere algum milagre na CBF. Acho que para encerrar, não posso deixar de falar da era Messi e Cristiano Ronaldo, que está em seus capítulos finais. De 2014 para cá, ambos dividiram o Ballon d'Or, mas para mim, eu bato o pé ao dizer que para serem jogadores de completo respeito, tem que pisar na América do Sul. Não se esqueçam que o Messi tem a obrigação moral de jogar uma edição da Libertadores, e pelo amor de Deus, por um clube sul-americano. Bem, acredito que esse vídeo se prolongou até demais, mexeu com a minha nostalgia e deu muito trabalho. Para quem não acompanha a comunidade do canal, eu acabei ficando doente o mês de junho praticamente inteiro. Este vídeo está sendo produzido desde o fim de maio e era para ser postado em 10 de julho. Mas bem, vocês preferiram esse vídeo completo, então deu muito e o dobro de trabalho. Eu tive que desenhar muita coisa nesse vídeo e preparar uma edição bem legal. Então deu muito trabalho e bem, queria agradecer aos meus amigos Danilo, vulgo Daniel, e Gabriel, vulgo CVFF, pelas ajudas. Eu tive a ideia deste tema com o vídeo do mano Nizifut, que está fazendo conteúdo muito bom e quis adaptar a este vídeo. Link aí no card e na descrição para quem quiser se inscrever no canal dele, tá fazendo um conteúdo muito bom, é iniciante.
não deixe de falar que veio pelo Futiloco. Por favor, compartilhe esse vídeo, mande para seus amigos, comenta, mostra para a família, para o seu pai, para o seu tio, para o seu irmãozinho, você que é pai, mostra para o seu filho para ele aprender. Tem outros vídeos aí no canal, cara, não deixe de assistir, mano, ajuda, me estimula a continuar fazendo vídeo. Eu juro, eu tô cansado do YouTube, mas eu ainda sinto que eu posso ter algum resultado aqui. E bem, esse foi mais um vídeo do Futiloco. É isso aí, até o próximo vídeo. E ânimo, galera, vai tudo melhorar após da Copa do Mundo de 2014.